Fala, nação rubro-negra, sou o Fabrício Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Vocês sabem, trazendo para vocês todas as notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. Todos os dias, às 7 e às 17 horas, a gente traz um vídeo novo, com muita informação sobre o Mengão queridão. Nesse vídeo aqui, eu tenho muita informação para passar para vocês, mas basicamente eu quero falar sobre a questão dos lesionados no Flamengo, né? Mais uma vez, a equipe rubro-negra sofre já nesse princípio de ano com o problema de lesões, desgastes musculares e sobrecarga de trabalho com os atletas rubro-negros. Hoje, o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, veio trazer a informação que muito provavelmente o Bruno Henrique estará fora do Clássico. Ele não afirmou isso com todas as palavras, mas a maneira como ele se comunicou através do vídeo que eu postei como short aqui no nosso canal deixou claro para todos os nossos torcedores rubro-negros de que Bruno Henrique muito provavelmente está fora do primeiro jogo, pelo menos da final contra o Fluminense. É uma lesão leve, mas ainda assim, no mínimo, de 7 a 15 dias de recuperação para o atleta rubro-negro. É aquilo que eu apurei de princípio. Mas tem notícia boa. Se o Bruno Henrique deve estar fora das finais, tem gente que pode estar voltando para reforçar o elenco rubro-negro. Vou falar sobre isso com vocês, mas antes de mais nada eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir. Seu like é muito importante, sua curtida e a sua inscrição são fundamentais para o trabalho seguir aqui no nosso canal. Comenta para a gente saber sua opinião e como você resolveria os principais problemas do Mengão queridão. Agora é o seguinte, ó, se você pode resolver um problema do Flamengo com a sua opinião, nós podemos tentar resolver os seus, principalmente se forem problemas financeiros. Sabe como? Com a recomendação da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Então, se você está precisando de grana, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, ou ligar para os caras no número 55-99212-9983, falar com um dos atendentes da Mais Ágil para eles resolverem o problema de vocês rapidamente. Porque a Mais Ágil é assim, ó, é pai e bola. Então, clica no link ou ligue para um dos atendentes resolverem os seus problemas. Vocês sabem que a Mais Ágil está conosco há muito tempo, porque a gente confia, e se a gente confia, a gente recomenda a nação. O Flamengo entrou na última partida contra o Vasco com essa escalação aqui. O Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, lá em cima, Plata e Bruno Henrique. E deu certo. Todos os jogadores corresponderam, exceção feita, claro, ao Léo Pereira, que não viveu uma tarde de sábado das melhores, uma noite de sábado das melhores, né? O jogo foi às 17h45, tarde e noite ali do sábado. Mas que ainda assim a gente sabe que é capaz de fazer grandes apresentações pelo Flamengo. É que o Léo Pereira é 880. Quando joga muito, joga demais, estilo Beckenbauer, e quando joga mal, joga péssimo, estilo Wellington ou o Wallace, antigos zagueiros que Deus queira que a gente nem se lembre mais deles, né? Mas enfim, essa foi a escalação que o Felipe Luiz entrou para o segundo, derradeiro e último jogo contra o Vasco da Gama. Mas agora nós não devemos ter mais o Bruno Henrique. O médico Fernando Sasaki, ele foi bem claro ao dizer que a preocupação deles não é com o jogo contra o Fluminense. Claro, ele não disse nessas palavras, mas ele deixou bem claro que a preocupação do Flamengo é com a temporada, não com esse jogo. É uma maneira do médico nos alertar para o seguinte, pessoal, olha, nós estamos trabalhando os caras para eles aguentarem a temporada, não o Campeonato Carioca. Por mais que a gente esteja chegando na fase final do certame regional e por mais de que a nossa expectativa por mais um título cresça, a comissão técnica do Flamengo, a comissão médica do Flamengo, continua tratando a situação como pré-temporada. O Flamengo só vai considerar que a temporada começou de verdade no dia 29 de março, na estreia contra o Internacional de Porto Alegre pelo Brasileirão. Enquanto isso, é um torneio de pré-temporada. Ah, Fabrício, mas não tem nada disso, tem que ganhar do Fluminense, não sei o que tem. Concordo, mas eles estão pensando a longo prazo. No ano passado, em março, nós éramos felizes. Gritávamos, é campeão. O que aconteceu no final do ano? Se não fosse a Copa do Brasil, que ganhamos assim, ó,
ia dar ruim, ia passar mais um ano igual 2024, né? Então, igual 2023. Então, muita calma nessa hora. Vamos confiar na comissão técnica, no Felipe Luiz, e vamos deixar os caras fazerem o trabalho deles. Mas não é só o Bruno Henrique que tá na alça de mira, não. O Bruno Henrique, pessoal, nós podemos praticamente descartá-lo. Não vai estar nesse jogo aí. Então, como que a gente pode compor essa equipe rubro-negra? Bom, simples. A gente pode colocar o homem que foi contratado para ser o centroavante do Flamengo, o Juninho. Pronto, tá resolvido. Concordam comigo? Está resolvido o problema do Flamengo. Sai o Bruno Henrique, que estava atuando como um centroavante, um falso 9, e entra um 9 de verdade, o camisa número 3, Juninho, correto? Teoricamente deveria ser. Aliás, o Flamengo investiu 7 milhões de euros no Juninho. Então era para o Juninho estar fazendo o trabalho que era para fazer agora. Só que o Juninho está voltando de lesão, ainda não se adaptou. Então como fazer para trabalhar essa equipe rubro-negra? Temos mais uma opção. Plata se desloca mais para o centro, do centro para a direita, para a esquerda, desculpa, e a gente coloca aqui, ó, para cair na direita, o homem que está tendo muitas facilidades de marcar gol, Luiz Araújo. Para ficar uma formação mais bonitinha, a gente coloca Luiz Araújo e Gonzalo Plata lá no ataque. Resolvido o problema, concordam comigo? Não tem mais estresse. E deve ser isso que o Felipe Luiz deve fazer, com o Luiz Araújo trabalhando mais ali no meio de campo, e aí a gente montaria um meio de campo diferenciado até para o Flamengo ficar um pouco mais forte, com um deslocamento do Arrascaeta mais para a esquerda, o Gerson, aliás, com o deslocamento do Luiz Araújo mais para a esquerda, fazendo uma linha com a Arrascaeta centralizado e com o Gerson mais aberto pelo lado direito. O Luiz Araújo rende menos quando ele joga do lado esquerdo? De vez em quando, sim. No jogo contra o Vasco, por exemplo, quando ele entra e marca aquele golaço dele, é justamente pela esquerda. Ele pega a bola pela esquerda, faz o que quer com a defesa do Vasco, dribla 2-3 e chuta de canhota cruzado marcando o gol. Mas aquilo era um posicionamento momentâneo, porque a bola foi respingada da área para fora. E aí o Luiz Araújo estava posicionado por ali, ele pegou e fez o segundo gol, né? Foi o lateral esquerdo deles que deu um chutão, o Flamengo recuperou a bola e aí a jogada aconteceu. O Luiz Araújo não se dá muito bem jogando pelo lado esquerdo, mas ainda assim é um jogador muito importante para poder entrar por aquele setor ali. E nós já devemos ter a recuperação do Danilo. Tendo a recuperação do Danilo, provavelmente o Léo Pereira deve voltar ao banco de reservas para que o Danilo jogue no seu lugar pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. E como o Alexandro já vem se desenvolvendo melhor também, a tendência é que o Varela deixe a lateral esquerda e o Alexandro assuma. E aí, pessoal, nós podemos até ter um outro problema. A informação que eu tenho é que as dores do Wesley não foram dores de cãibra. A informação que eu tenho é que foram dores musculares, que não foram dores assintosas, mas ainda assim dores musculares. Então, o Wesley preocupa? Para ser tratado como um caso de lesão agora, não. Mas pode ser que durante o jogo ele possa vir a preocupar. Então, dependendo daquilo que for visto nos treinos de hoje, que aconteceu pela manhã, e de terça-feira, que vai acontecer às 15h30, o Felipe Luiz pode deixar o Wesley descansando e aproveitar essa ótima fase do Varela pela lateral direita. Independente de como o Felipe Luiz resolver montar a equipe do Flamengo, não tenham dúvidas que o Mengão vai forte para cima do Fluminense. Ainda há a possibilidade de nós termos na equipe rubro-negra os retornos de 2 jogadores sensacionais que o Felipe Luiz pode usar ao longo do jogo. Everton Cebolinha e Michael podem estar retornando de lesão e podem ajudar o Flamengo nessa partida. Obviamente que o Felipe Luiz não começará com a escalação que está na tela de vocês, num 4-3-3, porque Cebola e Michael estarão voltando de contusão. Mas, ao longo do jogo, essa formação pode acontecer, até mesmo para facilitar um pouquinho a adaptação do Juninho e colocá-lo como centroavante. A formação que está na telinha de vocês,
é uma formação forte, porém que deixa muito sobrecarregado a nossa defesa, porque Gerson e Arrascaeta serão os 2 meias armadores e o Pulgar será responsável por defender a nossa linha defensiva. A gente viu no jogo contra os viceínos que foi muito arriscado. Portanto, essa formação na telinha, se for utilizada, será utilizada ali do terceiro terço do segundo tempo para frente. O que vocês acham? Qual escalação vocês utilizariam? Temos ou não temos recursos para bater de frente com o Fluminense, ainda que tenhamos esses problemas de lesões? Agora, uma coisa que tem que ser observada e tem que ser respondida pelo Flamengo é porque no terceiro mês de atividades no ano, o Flamengo está tendo tantos problemas de lesão. Isso o Dr. Fernando Sasaki ainda não soube explicar. Profissionalismo é tudo, né? Isso que é importante. Ainda bem que o problema foi embora. Agora tudo vai caminhar da melhor maneira possível. Inshallah. Pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês que me deixa revoltado. Profissionalismo é tudo e a gente vê que quem ama o Flamengo somos só nós mesmos. Como é que esse cara que ficou por quase 20 anos no Flamengo sem conseguir ser aprovado numa provinha só para fazer cirurgia, que nem ortopedista é, pode vir falar uma bobagem dessa? É profissional sim e não é torcedor do Flamengo, porque o cara que fica feliz com uma lesão, porque ele veio falar isso depois da lesão do Bruno Henrique hoje. Então como que ele pode, com essa cara de riso, achar bonitinho que o Flamengo esteja ainda curando as dores que ele e os outros antes dele colocaram no Flamengo? Porque podem ter certeza, pessoal, quando você troca de gerência, você leva um tempo para você corrigir as mazelas da gerência anterior, que teve muitos acertos, mas que teve no Dr. Márcio Tanuri um dos seus principais pontos fracos. E vai demorar para tirar tudo aquilo que ele fez de errado do Flamengo. Vocês coloquem aqui nos comentários, mas eu fico revoltado de ver uma declaração dessa de um cara que bateu recordes e mais recordes de lesão recorrente ao longo dos últimos 20 anos no Flamengo. É brincadeira isso daí. Viu passar? 3, boa. Metade, foi, saiu. Boa, Matheus. Vem, lá. Foi. Aumenta passado, foi. Não, boa. Pode sacar mais isso. Aí, boa. Boa. Bateu. Vem. Foi. Boa. Aí, Diogão. Boa. 2. Bateu, saiu. Vem. Taca. Não vai lá pra trás, não. Aí, boa. Boa bola, boa família. Bate. Vamos. Ajusta. Beleza? Pronto. Valendo, vai. Vem, joga. Foi. Vamos. Aí, levanta. Isso. Foi. Boa. Vai. Boa. Vai. Pressiona. Boa, Nezinho. Vai. Boa, Levanta, sobrou. Vai. Valeu. Vamos. Isso. Vai. Vamos. Levantou. Vai. Boa. Vai. Vamos. Vem. Posiciona. Isso. Vai. Boa. Sem deixar cair. Controla, mínimo de 2, máximo de 3 fora. Bora, controla e joga. Vai. Acerta o quadrado, vai. Isso. Acerta o quadrado do outro lado. Não pode pingar fora do quadrado. Vai. Isso aí. Vai. Vamos trocar o grupo. Vamos. Coordena 2 tempos agora. Foi. 1, 2. Sai mais forte. Vem. Vai. Boa. Sai mais forte. Prepara. Boa. Isso. Boa. Isso. Vem. Isso.
E já antecipo que, na questão Thiago Maia, eu acho que pelo Santos está encerrado. Nós não temos ainda nada mais que negociar, até pelo desgaste que já tivemos na primeira negociação com o Internacional, aí depois resolvemos com o Internacional, e aí houve aí essas novas exigências no caso do Flamengo. Então eu acho que nesse caso do Thiago Maia, por parte do Santos, está encerrada a negociação. Nação, e começou a bombar o nome do Roberto Firmino novamente em clubes como Corinthians, Flamengo e até mesmo o Palmeiras, que acabou de contratar o Vitor Roque. Bom, o que nos interessa mesmo é a questão rubro-negra. Roberto Firmino já foi tido como um dos principais reforços do Flamengo na antiga gestão, que chegou a conversar com o atacante. Só que com a chegada do José Botto, tudo mudou, pessoal. E é importante eu falar para vocês sobre o Roberto Firmino, para vocês entenderem que o Flamengo agora está em rumos diferentes. Pode ser que você concorde, pode ser que você não concorde, mas o fato é que o José Botto tem a intenção, sim, de seguir reforçando o Flamengo, mas com jogadores com características bem diferentes, com perfis bem diferentes daqueles perfis que a gente via na outra gestão. A ideia do Botto é descobrir jovens valores que possam render em campo e também render financeiramente. O fato do Flamengo ter contratado o Juninho não vai impedir o Flamengo de contratar mais um atacante, mais um centroavante. Isso vai depender muito do desempenho do próprio do Juninho e de como o Pedro retornará da sua lesão. Nós estamos no mês 3. No mês 6 começa o Mundial de Clubes. E também, antes do Mundial de Clubes, se abre uma janela de transferências internacional. Daqui até o mês 6, o Flamengo vai avaliar todas as possibilidades. Juninho e a sua evolução, Pedro e o seu retorno, e caso a gente não tenha uma evolução significativa do Juninho e uma evolução do Pedro, o Flamengo pode ir ao mercado sim procurar por um centroavante, mas vai ser um centroavante do banco de dados do Botto, de observação do Botto, que até lá já vai ter tido tempo de ter estudado e avaliado o mercado sul-americano. Botto tem muitas cartas na manga no mercado internacional, principalmente no mercado europeu, mas está sim observando o mercado sul-americano. Eu sou muito cobrado por vocês sobre o porquê que a antiga gestão não olhava o mercado sul-americano e essa também não olha. Hoje de manhã, conversei com uma pessoa de dentro do Flamengo que me disse o seguinte, que o Botto está trabalhando incansavelmente, observando todos os torneios de base e profissional que estão acontecendo neste momento aqui na América do Sul, a fim de mapear opções para trazer para o Flamengo. Agora, voltando a Roberto Firmino, seria a última opção do Flamengo um perfil de atleta como o do Roberto Firmino, que jogou pouco nos últimos anos, que custa muito caro e que não vai dar retorno financeiro para o Flamengo. Não que o Flamengo não possa olhar para esse tipo de jogador, mas o Flamengo quer usar na janela do meio do ano todo o seu respaldo financeiro, que não é muito, para encontrar novas estrelas. Na lateral direita, Botto recentemente foi falar com a joia italiana da Juventus que eu trouxe aqui para vocês outro dia. E no ataque, o mesmo deve acontecer, a menos que surja uma oportunidade daquelas que ninguém recusaria por um grande jogador veterano, como é o caso do Jorginho. Vocês podem achar que não, mas Felipe Luiz e Botto entendem que o Jorginho é uma daquelas oportunidades de um veterano que pode agregar demais no Flamengo. Até porque, até a temporada 24-25, ele vinha sendo muito utilizado. E, gente, cá para nós, o Jorginho é um jogador que em 2021, há o quê? 4 anos atrás, foi o terceiro melhor do mundo e o melhor jogador da Europa. Não é qualquer atleta. Já Roberto Firmino vem num declínio muito grande, física e tecnicamente. Por isso, não é o perfil de hoje para o Botto e para o Flamengo procurarem. Valeu, nação? Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Acho que eu ainda volto hoje ao vivo no Central do Fla. Fiquem de olho, que pode aparecer uma surpresa aí para vocês.
Tamo juntos. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ajudar o nosso canal a crescer. É de graça. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.